Boa noite, meus amores! Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de sonhos. Olha só que tema é esse, né? Mas não é o sonho que a gente sonha dormindo, tá? É o sonho acordado mesmo. Para onde nós estamos indo? Quantos dos seus sonhos você já realizou? O que mais você sonha que ainda se realize na sua vida? Você nutre o ânimo da tua alma para alcançar os seus sonhos? Sem ânimo a gente não chega. O ânimo é vida, né? Sabe, gente, desde muito jovem eu sonhei em ser uma mulher como eu sou hoje. Independente, bancar minha vida, sem mendigar nada para ninguém. Isso inclui também não mendigar atenção, afeto. Mesmo eu tendo vivido a maior parte da minha infância com faltas, escassez, eu sonhava uma vida de qualidade, principalmente com paz. Mas eu jamais alcançaria uma vida assim sem vivenciar a minha espiritualidade da forma mais profunda, sem entender que eu era merecedora da felicidade. O que será que a Bíblia nos diz sobre força, acreditar no sonho, não perder o ânimo? Olha, uma citação que eu gosto muito está em Salmo 119. Ele fala assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. É lindo isso, muito lindo. Então, a palavra de Deus nos diz: tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. E foi nisso que eu me apeguei, para vencer também as minhas dores. Foi nisso que eu acreditei, que eu podia ultrapassar aquela barreira do sofrimento e eu podia ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida onde eu pudesse restaurar aquilo que tinha se perdido. E às vezes a gente perde muita coisa na infância. A gente perde a alegria, a gente perde a espontaneidade. A criança é alegre, né? A criança é alegre, a criança fala o que pensa. Se você não quiser passar vergonha, não fala uma coisa que a criança não possa falar em público, porque ela vai falar. Então, é isso, né? Resgatar essa criança interior foi uma das coisas que eu consegui fazer e aí alcançar os meus objetivos, planejar outros, sonhar outras coisas, né? Porque quando a gente alcança um sonho, não significa que a gente parou de sonhar. Eu ainda tenho os meus sonhos, eu ainda os busco. Mas para isso eu tenho que me manter animada. Eu tenho que fortalecer a minha autoconfiança, a minha autoestima. Eu preciso continuar gostando de mim. Eu preciso continuar acreditando nessa pessoa que eu me tornei hoje, para cada dia me tornar um pouco melhor. Então eu não sei exatamente onde pode ser que você tenha se perdido. Qual fase da sua infância? Se foi aos 7 anos, se foi aos 8, se foi aos 4, se sempre faltou tanto para você desde que nasceu, que você não tem consciência, se você foi uma criança que tinha depressão infantil e não foi diagnosticada, se você tinha alguma doença e foi desprezado e isso as pessoas não deram atenção, se você tinha necessidades especiais, escolares e ninguém viu, se você sofreu bullying por parte de professores, de colegas, de irmãos, se você sofreu a rejeição dos seus pais, se você sofreu rejeição social por ser diferente, se você foi notada pelo lado ruim, para as pessoas tirarem sarro de quem você era, se você se sentiu diminuída, ridicularizada, rebaixada, tudo isso pode afetar quando a gente busca aquilo que a gente gostaria de ser. Tudo isso pode diminuir o seu ânimo, tudo isso pode te fazer acreditar que você não vai conseguir, que essa vida boa e confortável da independência, da liberdade, não é para você, que ser amada, valorizada e respeitada é algo para os outros, mas que para você é inacessível. Eu quero te dizer que isso são crenças. Querem tirar o seu ânimo, roubar os seus sonhos. Mas isso só é possível se você deixar. Nós temos uma capacidade muito grande de sonhar. A criança é sonhadora, fantasiosa.
acredita naquilo que sonha. Nós não podemos ter esses sonhos infantis, nós precisamos ter sonhos mais realistas para realmente alcançá-los. E atitudes otimistas. Mas é possível, você só precisa acreditar que você tem valor, que você merece sim. E isso é um pilar da autoestima, o automerecimento. Se você ainda não conhece esse pilar, você precisa ler esse livro aqui, o meu livro. Aqui, gente, não é sorte, é você que aprendeu a se amar. Esse livro é um manual para tudo o que você precisa saber com relação à autoestima. Tem também muita coisa sobre espiritualidade que pode te despertar, que pode fazer você entender Deus com outros olhos. Conhecer o verdadeiro Deus, misericordioso, bondoso, alegre. O Deus que eu conheço hoje é muito diferente do que Deus que me ensinaram. É um Deus que não me abandona, é um Deus que não me repreende pela dor, é um Deus que me sustenta quando eu tenho dor. Eu entendi que Jesus veio para nos mostrar muito através dos seus exemplos, e para mim Jesus era extremamente bem-humorado. Eu entendo as passagens de Jesus assim, até porque se a gente vai estudar um pouquinho história, a gente vê que Jesus, quando falava, ele usava hipérbole, que é o exagero. E para a época que Jesus viveu, isso era muito engraçado. Então, quando ele falou que era impossível um rico entrar no céu, era como passar um camelo pelo buraco de uma agulha, que era impossível, né, passar ali, porque era grande, né? Foi para as pessoas rirem, para elas guardarem, obviamente, a mensagem, mas ele foi engraçado. Muita coisa ele fazia com humor. E hoje eu entendo assim. Entendo cada passagem da palavra do Senhor de um jeito diferente do que eu entendia antes. Às vezes até as palavras para mim têm um novo significado. Até porque para entender a Bíblia a gente tem que buscar muito o espiritual mesmo, senão a gente não entende, né? A gente fica preso, a gente começa a entender fora do contexto e às vezes contextualizando de maneira errônea também. Então, valide seus sonhos. Se você em algum momento achou que não era legítimo e desvalidou, entendeu que não podia mais, que não ia chegar mesmo, tenha coragem, tenha bom ânimo. Que a sua coragem seja sempre um pouco maior que seu medo. Vamos, meus amores, vamos sonhar de novo. Vamos acreditar. Viva a sua fé da maneira mais profunda. Fé em Deus e fé em você. Fé é acreditar no que não pode se ver. Muitas vezes você não consegue ver seu sonho ainda. Peça para o Senhor te mostrar seu sonho. Às vezes a gente precisa até disso. A gente desanimou tanto da nossa vida, de tanto sofrer, de tanto se frustrar, se decepcionar com a gente, com os outros. A gente acha que somos um erro. E que não existe possibilidade de melhorar e de sair disso. Nós perdemos a fé. Mas fé é isso. Acreditar no que não se pode ver. Nós não conseguimos ver Deus. A face do Senhor, nós não conseguimos. Isso Adão e Eva conseguiram um dia. Depois do pecado, a gente não consegue mais. A gente consegue sentir Deus. A gente ouve a voz de Deus através da nossa consciência. Pela fé que nós temos. E você precisa, de novo, resgatar a fé nos seus sonhos. Assim como as crianças acreditam. Só que agora com uma visão adulta. Que você pode alcançar. Não sozinha, não pelas suas próprias forças. Não só com a sua inteligência. Não só com o seu trabalho. Porque sonho exige trabalho, né? Exige ir além, fazer um pouco mais, não procrastinar, vencer a preguiça. Mas não só com isso. Com o poder verdadeiro do Senhor na sua vida. Isso é o que a gente mais precisa. Porque é Ele que restaura quando a gente diz assim, não dá mais, eu não consigo mais, eu tô desacreditada. Pra mim não funciona, já tentei demais, já gastei demais. Gastei energia, gastei dinheiro, gastei tudo que eu tinha, não consigo. Eu prefiro desistir. É feio desistir, mas eu prefiro desistir. E às vezes você acha que desistir também não é feio, porque você já desistiu de você há tempos. Mas eu quero te dizer, se você fizer o que a minoria das pessoas fazem, que é cuidar do seu amor próprio e da sua espiritualidade, você vai conseguir fazer grandes coisas. Nem todo mundo faz isso.
uma pequena porcentagem, infelizmente. Gostaria que todos pudessem acreditar nisso, que toda a humanidade. Mas a gente sabe que não é assim. Mas se você cultivar isso dentro de você, é por isso que eu te indico fazer boas leituras. Não é só esse que é boa leitura, a gente tem livros incríveis. Mas eu indico esse, meu recém-lançamento. Muito bom. Fácil de você entender. Você vai sentir que está conversando comigo. Para que você volte a acreditar em você, nos seus sonhos. Então vamos lá, vamos entender mais desses sonhos. Então, já que a Bíblia diz para a gente ter um bom ânimo, vamos entender o que aconteceu com os nossos sonhos, né? Quando a gente era criança, não nos privávamos de sonhar. Os sonhos até podiam mudar, mas a gente sonhava à vontade. À medida que crescemos, as cobranças, deveres, necessidades da vida prática tendem a nos afastar dos nossos sonhos. E também a gente passa a imitar padrões, assumimos papéis e atendemos às expectativas dos outros. E aí vamos deixando os nossos verdadeiros anseios de lado. No entanto, dar voz para o nosso propósito de vida, para os nossos objetivos, que realmente fazem sentido, vai gerar em nós a motivação e energia, e mais que isso, de forma duradoura. A capacidade para lidar com as dificuldades, os desafios, quando a gente entende que podemos ter menos medos e limitações por crenças que foram distorcidas, vai aumentando a possibilidade de alcançar os nossos sonhos. A gente tem mais satisfação, mais significado. E ao contrário de meras fantasias de sucesso, de popularidade, de poder, os sonhos, como razão de ser, vão envolver paixão, vão envolver propósito. Então convém a gente entender muito bem o que é paixão, o que é talento, o que é vocação, o que é uma missão e o que é um estilo de vida. Aí sim a gente vai compreender o que acontece com os nossos sonhos. Por exemplo, paixão, gente. Paixão é o que amamos fazer. Talento, o que é? Talento é o que sabemos fazer com facilidade. E vocação é o que nós nos sentimos chamados a fazer. E missão é aquilo que o mundo precisa. Exige sacrifícios, mas é necessário. E estilo de vida é o modo que vivemos. Então, gente, precisamos compreender que os nossos sonhos eles são individuais, por isso nem sempre eles vão se encaixar nos padrões estabelecidos ou com o jeito de ser feliz de outras pessoas. Mesmo que com o nosso propósito esteja claro, podemos abrir mão deles para não sermos criticados, incompreendidos, rejeitados pelas pessoas ao nosso redor. E isso é natural, já que nós somos seres afetivos, sociais. Mas, por outro lado, a riqueza de uma sociedade depende muito das diferenças dos indivíduos. Então, por que a gente se preocupa tanto em se modelar, né? A questão é que a gente precisa ser fiel a nós mesmos e, ao mesmo tempo, saber que somos a diferença que contribui sim para um mundo melhor. Então a gente não pode se desapegar daquilo que a gente sonhou um dia, pelos outros, pelos modelos. Quando a gente entra em sintonia com os nossos verdadeiros sonhos, valores e objetivos, fica muito mais fácil da gente agir de acordo com eles. E aí eu te digo que não é preciso fazer loucuras, romper com tudo de uma vez. Os movimentos podem ser graduais, o que vai causando menos medo, desconforto em nós e menos resistência nos outros. Ao longo do caminho também, a gente pode inclusive fazer pequenos testes para conhecer melhor os aspectos que são incertos. E aí a gente vai acertando o rumo. É assim que a gente corrige a rota. Mas para isso a gente precisa sair do lugar. A gente não pode ficar paralisado. Quando decidimos ir em busca dos nossos sonhos, é com uma ação. Um fato importante é que a vida ela tem muito mais brilho quando as nossas ações são coerentes com os nossos sonhos e propósitos. Naturalmente, nós vamos nos deparar com desafios, com riscos, com barreiras. E é nesses momentos que nós precisamos confiar em nós mesmos. E principalmente, acreditar que existe algo muito maior do que nós.
Então, frente a um desafio, sempre estamos um degrau na escala de autoconfiança. Quando a gente confia em nós, automaticamente a gente desenvolve mais espiritualidade também. A nossa confiança, ela sobe com a conquista de pequenas vitórias e ela desce quando passamos por dificuldades. Conforme o desafio, a gente não pode ficar se envergonhando de ter tido que voltar degraus, porque às vezes o desafio não foi tão fácil assim mesmo, né? Como é que eu posso fazer então? A gente pode rever as nossas estratégias e procurar auxílio para avançar novamente. O problema está na autoconfiança, quando ela não se apoia na realidade. Quando a gente não aceita descer degraus, entender que os testes foram feitos e que a gente não foi tão bem assim, quando a gente não aceita descer esses degraus tão necessários, nós caímos na armadilha do excesso de confiança também. E que vai distorcer a nossa visão. E aí sim atrapalha as nossas conquistas. Então, gente, quando os nossos sonhos requerem desafios totalmente novos, não sabemos ao certo onde vamos chegar e como vamos nos sair dessas situações. Será que vamos chegar, inclusive? Somos realmente autoconfiantes quando, além das nossas habilidades, a gente conta também com a capacidade de suportar dificuldades, até aprender tudo o que for necessário para seguir adiante. Nós só não atingimos nada quando temos a convicção de que não vamos conseguir. E que bom que isso também pode ser mudado. Mesmo que as pessoas estejam ao nosso redor não acreditem naquilo que a gente está fazendo, a gente pode acreditar. Ao longo da vida nós passamos por várias experiências em que falhamos. Perdemos e nos sentimos impotentes. Esses percalços podem ficar registrados na nossa memória e isso vai minando a nossa autoconfiança. E sabem, para piorar a questão das memórias, existem pesquisas científicas que já demonstraram que um evento negativo tem um impacto 2 vezes maior que o evento positivo, mesmo que seja bem semelhante. Por exemplo, a intensidade da dor de perder uma nota de R$50 equivale à intensidade da alegria de achar uma nota de R$100. Então, isso dificulta muito para a gente se sentir autoconfiante. Quando a gente erra, a gente fica muito preso no erro e não no acerto. Por isso que é tão importante trabalhar 2 questões principais da nossa vida se a gente quiser alcançar os nossos sonhos. A primeira delas é a expectativa e a autenticidade em segundo lugar. Então, vamos entender primeiro a expectativa. O que é a expectativa? Bom, a expectativa é aquilo que nós desejamos que aconteça, na ilusão que aí nós vamos definir o futuro. Então, nós construímos expectativas como se elas viessem a criar um resultado diferente que desejamos. E isso é esperar, né? Vem da palavra esperar. Quanto mais altas são as nossas expectativas, maior é o tombo da frustração e a chance de cairmos. Então, veja aqui, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar na expectativa é para não ter altas expectativas. Ao cairmos nas expectativas, nas armadilhas das expectativas, nós deixamos de perceber a possibilidade que pode surgir. Já que a gente fica preso numa conclusão precipitada sobre tudo que é bom para nós. Então, a expectativa não é algo bom para alcançar aquilo que a gente quer. As expectativas elevadas também podem tornar muito pesada a carga que a gente tem que carregar e o peso dessa dificuldade, com o peso de tudo isso, às vezes a gente fica inclusive estagnado. Além disso, quando a gente deposita muito valor no que precisamos nos tornar ou nos realizar, de certa forma a gente está invalidando o que nós já somos e aquilo que nós fazemos. Então, um dos estímulos para a criação da expectativa, gente, é a dificuldade de lidar com a realidade no presente. Aí a gente cria algo para o futuro e concretiza. E, além disso, tem também a questão da energia, né? Toda energia alocada para o futuro, toda força que você coloca no futuro, desconecta do momento atual. E isso vai fazer o quê? Que reduz a nossa flexibilidade para agir no presente. Ou seja, a gente está antecipando, né?
E aí, verdadeiramente participar da criação do nosso futuro, porque a gente cria o nosso futuro no presente. Ironicamente, às vezes as coisas acontecem ao nosso favor justamente quando a gente relaxa, né? Quando a gente abandona as nossas expectativas. Por isso que é tão importante trabalhar a expectativa. Quando colocamos altas expectativas, a gente deixa de fluir de acordo com a organização natural, inclusive, do nosso cérebro, quase que instintivo, né? Que tem a seguinte hierarquia, para vocês entenderem, ó. Primeiro a gente tem os nossos movimentos, sensações corporais, reações viscerais e instintos que estão voltados para a nossa sobrevivência. Isso todo bicho tem, né? Todo animal tem. Segundo, nós temos as emoções, os sentimentos sociais, para conexão afetiva, que serve muito, e também para a formação de grupos. Então, aí a gente já se difere dos animais, né? E terceiro, nós temos pensamento lógico, a imaginação para resolver problemas e agir sobre o mundo. Então, o poder da autenticidade também é grandioso para realizar os nossos sonhos. É importante a gente agir naturalmente, sem tanta expectativa, inclusive, porque uma está ligada à outra, para a gente ir de encontro com o que a gente quer. Quando nos contemos demais, a gente pode represar a nossa energia, a nossa força, ao ponto de afetar o nosso ânimo. E também o nosso comportamento assertivo, que é aquilo que vai dar certo, né? Então, por outro lado, quando nos apropriamos de toda essa força espiritual e mental que existe em nós nos sentimos mais vivos. O ânimo retorna dentro de nós. Então, meus amores, em vez de investir tanto esforço em construir uma imagem de quem nós não somos, nós podemos escolher ser autênticos e relaxar e principalmente, valorizar a nossa impressão digital, que é única. Nós sabemos que as relações sociais, gente, são fundamentais para a necessidade, para a validação social também, né? E de autopromoção. Mas tudo depende da nossa atitude mental, do jeito que nós nos relacionamos com o nosso próprio valor. Se a gente faz de tudo para ser aceito socialmente, para ser valorizado pelo outro, a gente deixa de ser quem nós somos. Nós estamos dispostos a aceitar a verdade de quem somos. Quando a gente faz isso, quando a gente está disposto, a gente economiza energia. Nós construímos vínculos mais sólidos. Mas isso também não vai impedir a gente de cuidar da nossa aparência, de usar o que é belo, de comprar algo que a gente aprecia. O que muda é o motivo que dá origem ao comportamento de se valorizar. Compreende que essa é a grande diferença? Então, meus amores, desistir dos seus sonhos é desistir de quem você é. É desistir da maravilha que é viver. É tão importante sonharmos, mas é preciso também encontrar os caminhos. E esses que eu coloquei aqui são os que te levam até lá. Menos expectativa, mais as ações voltadas para o seu presente, para aquilo que você está vivendo no aqui e agora. Mas visualizando o que você quer. Você precisa olhar para o seu futuro, você precisa olhar para o caminho que você está indo. E às vezes recuar, voltar um degrau, como eu disse, para perceber se as suas estratégias estão de acordo com o sonho que você quer. Porque às vezes você está fazendo de tudo, mas você está falhando. E aí, persistindo naquele mesmo caminho, às vezes você precisa corrigir essa rota. Então, visualizar o seu sonho. Viver para os seus sonhos, inclusive. Ter ânimo restaurado todos os dias tem a ver com aliar expectativa com a realidade, futuro com o presente. E ser autêntico. Porque se você puder viver a sua autenticidade, você está vivendo aquilo que Deus planejou que você fosse. Interessante que quando a gente se dispõe a fazer aquilo que o Senhor se agrada, quando a gente pergunta antes, será que isso vai agradar o Senhor? Será que isso é para o meu bem-estar? Ou será que eu estou fazendo isso porque eu tenho uma terrível autoestima? Uma baixa autoestima? Não gosto de quem eu sou? Eu não me valorizo? E aí eu quero fazer na esperança que, sendo essa pessoa que os outros querem, eu serei amada e valorizada? Quando você tiver esse pensamento, entenda que isso não agrada ao Senhor. Não é para isso que você foi criada. Não é para isso que você tem a posição de filha de Deus. Ao contrário, é para que você seja feliz. Esse é o plano. Porque às vezes, através da sua própria felicidade, dos seus métodos que você criou a partir de quem você é, do seu jeito de ser, outras pessoas serão influenciadas.
mas não com o objetivo, né, de influenciar os outros, sendo você, fazendo por você. E aí entendendo que felicidade não tá nas coisas. Não tá, gente. Por mais que dinheiro faça a gente adquirir coisas que que acaba deixando a nossa vida mais fácil, não é a felicidade. Isso é comprovado cientificamente. A gente muda o nosso estágio de felicidade apenas quando a gente não tem as nossas necessidades básicas supridas. Por exemplo, já foi feita uma pesquisa com uma tribo que tinha muito pouco recurso. Então, assim, faltava comida, faltava saneamento, faltava água, faltava luz, faltava roupa. Então, eles começaram a providenciar as coisas para essa tribo. E mediram o índice de felicidade por um teste psicológico antes de providenciarem e depois que essa tribo já tinha essas necessidades básicas supridas. Ou seja, tinham que comer, tinham que vestir, tinha saneamento, itens de higiene pessoal, o básico. E aí eles começaram a dar mais coisas. Aí começaram a dar objetos de luxo, viagem, colocaram a gente fala de tribo, mas é um grupo de pessoas, né? Começaram a oferecer coisas de um outro nível social para eles. E mediram depois o índice de felicidade. Não aumentou. Ele só aumentou quando a necessidade básica foi suprida. Então, não é o dinheiro. Você não consegue ficar mais feliz porque você tem 1 milhão ou 1 bilhão na sua conta bancária. Não é isso. Mas quando você adquire qualidade de vida e aí você vai vivendo o seu propósito de acordo com os seus valores e tendo atitudes condizentes com aquilo que você crê, te dá conforto. Entende como que é por isso que facilita quando a gente vive a nossa autenticidade o encontro com os nossos sonhos, com aquilo que você planejou para sua vida e com aquilo que você almeja. Então é muito importante a gente andar aliado, né? E alinhado também com as expectativas, a realidade, a autenticidade. Então, meus amores, esse foi o nosso momento hoje. Eu desejo que você tenha um excelente restante de semana, que você continue sonhando, que você continue viva, que a alegria do Senhor pulse no seu coração todos os dias, que você se lembre que você não é para viver de migalhas, é para viver sonhando sim, para alcançar. Mas que você seja aquela sonhadora que usa toda a inteligência e a sabedoria que está disponível para você acessar. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Um grande beijo, até semana que vem.